Salve pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossa aula de variáveis e operadores, a gente viu aqui, bem no início, como que a gente faz para fazer a impressão de alguma coisa na tela, né? A gente viu aqui a criação de uma variável, né? Aqui a gente colocando, por exemplo, essa palavra aqui, né? Que na verdade é o nome de alguém, dentro de uma variável chamada nome. E aqui a gente viu como a gente pode imprimir uma palavra, né? No caso o nome, ou como a gente pode imprimir o conteúdo de uma variável, né? Então, a partir do momento que eu guardo essa palavra aqui dentro de uma variável, ela está guardadinha ali, eu posso chamar essa variável sempre que eu quiser, em qualquer lugar do meu programa, que ele vai exibir o conteúdo. Nesse caso aqui, o conteúdo dessa variável é o nome Gabriel, tá? É como se fosse aquele esquema realmente da gaveta, né? Como se eu tivesse guardado algo numa gaveta e agora eu estivesse querendo demonstrar o que tem dentro dessa gaveta. A gente pode ter várias variáveis dentro de um programa, tá? Cada uma com um valor diferente, beleza? Aqui a gente demonstrou como fazer aí operações matemáticas, né? Então, por exemplo, aqui criei uma variável A recebendo o valor de 3 e aqui a variável B recebendo o valor de 2. Lembre-se que esse símbolo, esse operador aqui, ele representa o receber, tá? Uma atribuição. Então não é o nosso operador de igual. Vocês vão ver mais para frente qual é o operador de igualdade, tá bom? Mas aqui é, a gente só está fazendo uma atribuição, ou seja, a gente está fazendo com que o número 2 fique dentro da variável B, ou que a variável B recebe o número 2, tá? Então aqui, quando eu dou um print B ou print A, olha o que acontece aqui, ó. Print B, ele imprimiu 2, o print A, ele imprimiu 3. Depois, quando eu faço um print A mais B, ele vai pegar o conteúdo da variável A e vai somar ao conteúdo da variável B. Então, por isso que ele fez o 3 mais 2 e deu 5. E aqui foi com todas as outras operações. A gente fez aqui a multiplicação, a subtração e a divisão, tá bom? Aqui, ó, para deixar mais claro, por exemplo, a gente viu que a gente pode, além de fazer a atribuição das variáveis, a gente pode fazer com que criar uma terceira variável que receba aí o resultado de uma operação matemática, tá vendo? Então, por exemplo, ó, eu quis mostrar qual é a soma de dois, qual é o resultado da soma de dois valores. Aqui eu botei o valor 3 na variável A, o valor 2 na variável B, e eu criei uma variável chamada resultado que vai receber A mais B. Então, ou seja, quando lembra que o algoritmo ele vai sempre de cima para baixo. Então, conforme o nosso programa passar aqui, ele vai fazer essa linha primeiro, depois vai fazer essa, depois vai fazer essa daqui, ou seja, vai colocar dentro da variável resultado A mais B, que é 5, e por último ele vai fazer essa operação aqui, ó, a última linha, né? E aí o que ele vai fazer nesse momento? Ele vai pegar e vai juntar uma palavra com uma variável. O nome disso daqui é concatenação. A gente está fazendo uma concatenação de valores, tá? A gente pode concatenar duas variáveis, a gente pode concatenar é, duas strings, né? Duas palavras, duas frases. E aqui a gente pode concatenar, por exemplo, frases com variáveis, que é para dar esse resultado aqui, ó. Então, quando eu faço isso daqui, ó, print, o resultado da soma é. Aí aqui eu fecho minhas aspas, ou seja, aqui eu tenho uma frase, certo? Aqui eu tenho uma string, eu tenho uma palavra aqui, beleza? Quando eu coloco vírgula aqui, eu posso colocar uma outra frase, posso colocar uma outra variável, e aqui eu coloquei a variável resultado, que é a variável que recebe A mais B, tá? Por isso que ela deu esse efeito, né? Por isso que ele deu esse resultado aqui, ó. Então, se eu rodar isso daqui, é isso que ele fez. Eu posso vir aqui e colocar um outro valor em B, né? Então, aqui A agora vale 3, B agora vale 3, e quando eu faço esse resultado, A mais B, eu tenho o resultado aqui vai valer 6 agora, então quando eu rodar isso daqui, o resultado da soma é 6. Ó, beleza? É claro que a gente não vai ficar colocando sempre na mão, né? Na verdade, a gente está fazendo um programa para alguém usar, está fazendo um script para alguém usar, um algoritmo que a gente queira que alguém use. Para isso, existe um comando chamado input, tá? Então, além do print, que é o que vai exibir, né, as coisas na tela para o usuário ver, a gente tem como solicitar ao usuário um valor. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e pedir para o meu usuário digitar o nome dele e guardar isso numa variável. Então, olha só, eu vou criar minha variável nome. Eu poderia vir aqui e colocar meu nome, Anderson, tá? Então, se eu viesse aqui, ó, print nome, ó, coloquei na variável nome a palavra Anderson e aqui eu imprimi nome. Eu posso concatenar, igual eu fiz aqui, ó. O nome é, vírgula, ó, o nome é Anderson. Então,
Então esse aqui foi o resultado que essa minha linha aqui gerou, tá bom? Só que eu posso pedir para a pessoa digitar o nome também. Então eu venho aqui, ó, na variável nome, ao invés de eu definir qual o nome que eu quero, eu crio um input, e aí eu vou colocar aqui uma mensagem para o usuário: digite seu nome. Tá bom? Então, quando eu rodar esse algoritmo aqui, quando eu rodar esse script, ele tem que aparecer na tela para mim: digite seu nome, com uma caixinha, que é uma caixinha de input. O usuário vai digitar o nome dele, e na outra linha, a gente vai imprimir qual foi o nome digitado, tá bom? Então, olha só. Ó, digite seu nome. Vou digitar aqui o nome João. Dei Enter. O nome é João. Então, a partir do momento que aquela caixinha apareceu e eu escrevi o nome, o usuário escreveu o nome, ele guardou esse nome aqui dentro da variável e fez com que em qualquer lugar agora que eu chamasse essa variável nome, ele ia ter o valor de João, tá bom? A gente não definiu aqui, como a gente fez aqui a gente definiu na mão. Aqui não, aqui a gente está pedindo para o usuário digitar. Mas tem algumas pegadinhas nesse input. Então, olha só. Primeiro vamos entender mais um pouco a questão da concatenação, tá bom? O que é uma concatenação? Concatenação é quando eu quero juntar partes, quando eu quero montar uma frase juntando partes diferentes. Aqui a gente está montando uma frase juntando uma palavra com uma variável, tá? Por isso tem essa vírgula aqui. Mas eu poderia, por exemplo, ter isso daqui, ó. Nome é igual a Anderson, tá? Sobrenome é igual Cordeiro. Então aqui eu tenho uma variável com meu nome e uma variável com sobrenome. Provavelmente tu já preencheu algum formulário aí na internet, onde você tem que preencher essas coisas separadas, né? Qual o seu nome, qual o seu sobrenome, qual o seu endereço e tal. Então é basicamente isso, tá? Então aqui eu tenho o nome Anderson, sobrenome Cordeiro, tá bom? Rodei aqui, tá aqui nesse momento eu tenho na minha variável nome Anderson, na minha variável sobrenome nome Cordeiro. Se eu quisesse criar uma variável nome completo. E olha só, usando o underline aqui, ó, a gente não pode ter espaço, tá bom? Eu não posso criar isso daqui, ó. Nome, espaço completo. Não posso, isso é um erro, tá? Minha variável ela tem que ter um nome inteirinho. Então, ó, nome completo vai receber. O que seria o nome completo? Seria nome mais sobrenome, certo? Caramba, Anderson, você está somando duas palavras. Na verdade, eu não estou somando, eu estou concatenando. Quando a gente está falando de strings, né? Isso aqui é um tipo string, lembra disso? Quando a gente está falando, né? String, uma palavra. Quando a gente está falando de strings, a gente aqui não está somando, a gente está concatenando esse valor, tá bom? Então, ó, se eu vier aqui agora e exibir nome completo, print nome completo. O que tem que aparecer para mim? Anderson Cordeiro. Então, vamos rodar isso daqui, ó. Caramba, mas olha o que aconteceu. Eu coloquei aqui na primeira linha nome Anderson, sobrenome Cordeiro. E aqui em nome completo, nome mais sobrenome. Então ele juntou os dois e olha só o que ele fez. Anderson Cordeiro. É porque ele colocou todo mundo junto, né? Aqui não tem nenhum espaço. Então se eu quisesse dar um espaço entre esses dois valores, entre essas duas variáveis, eu poderia colocar aqui no meio mesmo. Ó. Seria assim, nome, espaço. Ó, abro aqui as minhas aspas, tá? Dou um espaço, mais sobrenome. Ó, então agora eu tenho, olha só, eu estou criando uma variável chamada nome completo, que vai ser a concatenação do nome, um espaço no meio e sobrenome, beleza? E aí eu tenho a variável nome completo, que vai ser nome, um espaço no meio e sobrenome. Tá vendo como é que as coisas a gente vai montando assim? É claro que a gente poderia ter simplesmente pedido para a pessoa digitar o nome completo dela, né? Mas nos casos em que a gente não tem isso, é dessa maneira que a gente faz. E aqui também, que fique aí a demonstração para vocês de como funciona a concatenação das strings, tá bom? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está usando o input, né? Lembra que eu estava falando do input? Então, quando a gente está usando o input, tudo que vem do teclado é uma string. E isso ocasiona esse tipo de problema. Ó. Imagine que eu quero somar dois valores. Eu quero que o usuário digite dois valores para mim. Então, eu venho aqui, ó, variável A vai receber digite o primeiro valor. Então aqui na minha variável A vai aparecer um input, ó, input para o usuário com a mensagem digite o primeiro valor. Ele vai digitar lá um valor qualquer, tá? Depois eu vou ter minha variável B, que vai ser um outro input, digite o segundo valor. Beleza?
Depois eu vou ter minha variável resultado, que vai ser a soma dos dois, ou seja, resultado vai receber A mais B, beleza? E aí, por fim, eu vou imprimir qual foi o resultado dessa soma. Ó, então aqui, ó, digite o primeiro valor, digite o segundo valor, e resultado recebe A mais B. Depois imprimo o valor desse resultado, tá? Então vamos rodar isso daqui. Digite o primeiro valor, eu vou colocar 2, Enter. Digite o segundo valor, eu vou colocar 3, Enter. Resultado recebe A mais B, print resultado. Caramba, 2 mais 3 deu 23. E lembre-se do que eu falei agora. Sempre que você coloca um input, ele vem como uma string. E o que acontece quando a gente tem um mais entre duas strings, ó, igual a gente tem aqui? Ao invés dele fazer a operação de soma, ele vai concatenar. Palavras a gente não tem como somar, né? A gente concatena, a gente junta uma palavra na outra. Justamente como a gente fez nesse exemplo aqui, ó. Então aqui, nesse caso, eu preciso transformar isso daqui, tudo isso que ele digitou, em números para eu fazer esse resultado. Então eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso fazer isso colocando aqui, ó, na frente do A, uma função pedindo para converter esse A em número antes de somar, tá? Ou eu posso fazer aqui também, para que a pessoa digite o que a pessoa digitou já se torne um número. Essa função é essa daqui, ó, int. Eu chamo um int e coloco tudo que eu quero transformar num número entre parênteses. Então aqui em cima, antes do input, eu vou colocar um int, abrir parênteses e vou fechar parênteses aqui, ó, no final de tudo, ó. Percebam que essa ordem dos parênteses é muito importante. Então eu abro meu int aqui, ó, int, e aqui no fim eu fecho parênteses, porque eu quero que tudo isso aqui, o resultado disso daqui, ou seja, o resultado do que o cara vai digitar, se torne um inteiro e eu guarde numa variável, tá? E aí sim, quando eu fizer esse resultado A mais B, a gente vai ter que esse resultado aqui vai ser um inteiro A mais um inteiro B. Então deixa eu rodar isso daqui, ó. Digite o primeiro valor, 2. Digite o segundo valor, 3. O resultado agora sim foi 5, porque agora eu não tenho, quando eu faço essa soma aqui, agora não são duas palavras, eu transformei elas em inteiro. Lembra dos tipos de dados? Isso aqui é o tipo de dado inteiro. Mas Anderson, e se eu tivesse colocado 2.5? Eu quero somar 2.5. Opa, olha o nosso erro aí, ó. Aí ele deu erro. Porque ele não entende, já que eu estou pedindo um inteiro, eu não posso passar um número quebrado. Eu não posso passar uma casa decimal, tá bom? E isso é um erro. Sempre que vocês virem isso daqui é um erro. O erro está sempre dizendo aqui que tipo de erro foi. Com o tempo, você vai lendo esses erros, já vai saber mais ou menos o que, que é. Aqui, ó, ele está dizendo que para o int, para essa função que a gente usou, tem algum número errado. Aí ele já está mostrando que número que é. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode, ao invés do inteiro, converter isso, sempre que a gente souber que a gente vai receber um número que não é um inteiro, a gente, ao invés da função int, a gente pode usar a função float. A função float permite casas decimais, tá? Então, ó, vamos rodar aqui de novo. Então, 2.5 e 3. Então, aqui eu tenho o resultado que é 5.5. A função float permite que a gente receba resultados decimais. Ah, Anderson, mas como que eu vou saber se vou usar float ou int? Depende do tipo de problema, depende da pergunta. Ah, Anderson, já que o float não vai dar erro, né? Porque se eu colocar aqui, ó, um número inteiro no float, por exemplo, 2 e 3, o retorno dele vai ser 5.0, porque ele vai transformar o 2 em 2.0, o 3 em 3.0, porque eu estou usando float, então ele vai colocar a casa decimal de qualquer jeito, e o resultado dele vai ser 5.0. Aí muitas pessoas falam, ah, mas então não é melhor usar float para tudo, já que o int dá erro? Não. Imagine, por exemplo, a idade. Se você está perguntando a idade de alguém e a pessoa fala que tem 18 anos, se você transformar isso em float, a pessoa vai ter 18.0 anos. Isso não é bom. Agora, se a gente estiver falando da altura, realmente a altura não pode ser um inteiro, tem que ser um decimal. Então é muito comum a gente intercalar realmente nos campos, quando a gente está fazendo esse tipo de questionário, fazendo um input para o usuário digitar, a gente já tem em mente que tipo de dado que vai entrar ali, se vai ser um inteiro, se vai ser um float. É claro que o usuário ele pode digitar qualquer tipo de coisa, né, no formulário, às vezes preencher errado, e isso vai gerar uma série de erros.
mas isso a gente vai ver no módulo de tratamento de erros mais para frente, como sair disso, beleza? Então, por enquanto, espero que vocês tenham entendido toda essa parte do input aqui, porque a gente vai usar isso daqui bastante nos próximos módulos, beleza?